Você já reparou que os americanos chamam o país deles de América, sendo que América é o continente inteiro? Isso é arrogância, senso de superioridade, ou será que tem uma explicação? Hoje eu vou te dar essa resposta, mas eu já te adianto que não é tão simples feito parece. E começa, há muito tempo atrás. Comecemos então pelo X da questão. De onde vem o nome América para começo de conversa? Olha, gente, eu não sou nem professora de história, nem professora de geografia, mas tem tudo a ver com inglês, então a gente precisa falar sobre esse assunto. Em 1507, o nome América apareceu pela primeira vez por conta de um cartógrafo, o Martin Waldseemüller, não sei qual é o sobrenome aqui porque ele era alemão, pois ele publicou o mapa mundi chamado Universalis Cosmographia. Ele colocou no mapa um certo território chamado de América, porque ele acreditava que o Américo Vespucci teria sido a primeira pessoa a entender que aquelas terras não eram da Ásia, e sim o Novo Mundo. Então é nesse primeiro momento da história que temos a América aparecendo como continente. E claro que já haviam vários povos originários ao longo do continente inteiro, afinal de contas não eram terras vazias. E a gente sabe bem disso, né, estudando a história do Brasil também. E só 100 anos depois que o continente americano foi adicionado ao mapa, né, ao conhecimento europeu, que nós temos o início da formação do país Estados Unidos como conhecemos hoje em dia. E no início da formação do país eram 13 colônias que haviam sido formadas com a população que veio da Inglaterra. Não somente da Inglaterra, mas enfim, eu conto em detalhes esse processo de imigração dos settlers, que é como esse grupo é chamado, no meu vídeo sobre Thanksgiving. Então, caso você tenha essa curiosidade de quem que era essa população, por que eles foram parar no Novo Mundo e etc., você tem que assistir esse vídeo. Enfim, essas 13 colônias eram chamadas de United Colonies. United Colonies. Então, 200 anos se passaram e a gente tem uma nova movimentação. Essas colônias viraram estados. E no dia 4 de julho de 1776 é a primeira vez que a gente tem essa formação de The United States of America meio que juntos, que foi no documento United States Declaration of Independence, um documento que foi redigido em sua maioria pelo Thomas Jefferson. Só que um detalhe, nesse documento aparece The 13 United States of America. O United não estava com letra maiúscula, então ainda não fazia parte do nome dessas 13 colônias que viraram 13 estados. Então o uso dessa palavra é muito mais como uma questão de organização política do que um nome em si. É como eles se viam, como eles se enxergavam, de estado para estado. Então cada estado tinha certa autonomia, mas eles eram unidos. E somente um ano depois que The United States of America virou o nome oficial do país. E, bom, é assim desde então. E o fato é que hoje, quando cada um de nós escuta ou lê esse nome, cada um vai ter a sua própria percepção. Mas o fato é que, quando o nome veio a ser, ele representava somente 13 estados dos Estados Unidos. E foi assim que o nome surgiu, mas tem algo muito importante que a gente tem que destacar aqui. Qual que era o peso, qual que era o significado desse nome de fato para as pessoas desse país? Então veja bem que na época o América do nome, The United States of America, meio que caiu ali geograficamente. Nos mapas, quando os settlers, né, a galera ali da Europa, da Inglaterra, foi parar nos Estados Unidos, essa era a referência que eles tinham. Esse era o nome do lugar que eles tinham acabado de chegar. Então o que a gente tem? O foco em states, porque a gente falou das 13 colônias, e as 13 colônias foram ali o começo de tudo. United, porque os estados, por mais que cada um tivesse a sua independência ali, eles eram unidos. E of America, pela questão geográfica que a gente acabou de falar. Então, só uma brincadeira aqui pra gente entender, se esse mapa não tivesse sido criado, se o Novo Mundo não tivesse sido apelidado ou nomeado de América, e as pessoas tivessem achado que era simplesmente uma continuação da Ásia, e assim a história ia se desenvolvendo, provavelmente os Estados Unidos hoje poderia sim se chamar The United States of Asia. Entendeu? Mas é só pra você acompanhar a linha de raciocínio aqui pra gente entender o nome do uso América até agora. Mais uma informação relevante. O nome tinha muito mais a ver com a organização política do que qualquer outra coisa. Tanto é que até hoje, por mais que tenham se passado muitos anos, os estados continuam com certa autonomia e as leis também são diferentes entre os estados. E essas questões envolvem educação, questões eleitorais, impostos, direito penal e muitas outras coisas. Por exemplo, hoje eu moro na Califórnia. Se eu for mudar para outro estado, eu tenho que tirar outra carteira de motorista no outro estado, por mais que seja o mesmo país. Tudo bem? Até aqui fez sentido, certo? E vou ser sincera com vocês. Eu aprendi horrores produzindo esse vídeo pra vocês, então já deixa o seu like aí. E me contem se vocês estão gostando. Tá, Camille, entendi da onde que vem a América, entendi qual que era o peso do nome The United States of America quando o país surgiu, né, foi oficializado ali, Declaração da Independência, mas como de The United States of America, os americanos reduzem o nome hoje só pra
America. Gente, nós somos seres humanos e qualquer coisa que dá pra gente cortar, nós vamos cortar, não é verdade? É verdade. Vamos reduzir, vamos facilitar, vamos dar aquela acelerada, certo? Então é natural que a gente encurta nomes, inclusive nomes de países. E querendo ou não, América é mais simples e direto. Se a gente for parar pra olhar o nosso Brasilzão, quantos nomes a gente já não teve? Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Brasil, no período colonial, Reino do Brasil, Império do Brasil, Estados Unidos do Brasil, sim, esse já foi um dos nossos nomes. E o que a gente tem hoje em dia, República Federativa do Brasil. Ou seja, nós também reduzimos o nosso nome e não falamos que nós somos da República Federativa do Brasil. Nós falamos que nós somos do Brasil. E a gente não faz isso somente com o Brasil, a gente também faz isso com os Estados Unidos, porque muitas vezes no discurso do dia a dia a gente fala Estados Unidos, não os Estados Unidos da América. E tem gente que ainda fala, eu vou viajar para os States. Então, assim, o que dá para reduzir e apelidar, a gente faz. E algo interessante é que no século XVIII já tem esse registro dos americanos, dos estadunidenses, enfim, chamando the United States of America somente de America. E vamos manter em mente que naquela época o país ainda era somente as 13 colônias, ou seja, os americanos se consideravam muito mais e se identificavam muito mais pelo seu estado do que como nação ainda, porque era algo muito recente. Digamos assim, ao invés de dizer que eu sou brasileira, eu teria muito mais naturalidade e reconhecimento em dizer que eu sou mineira. I'm Virginian, I'm New Yorker, I'm Pennsylvanian. Entendeu? Demorou para o termo se popularizar, mas se popularizou somente ali naqueles 13 pequenos estados. E só depois começou a expansão pro Velho Oeste, né? Pro oeste do país. Então, o que era comum para uma população teoricamente pequena foi ficando comum para todo mundo depois. Não é que os Estados Unidos já era deste tamanho e aí começaram a usar a América. Não, era uma região pequena e aí o termo foi se tornando cada vez mais utilizado na medida que o país também foi expandindo o seu território. E assim como você pode já imaginar, com o tempo virou um padrão cultural. Muito doido, né? Mas Camille, tamo aqui, século XXI, o que isso tem a ver comigo? Seguinte, esse vídeo tem um propósito somente: fazer com que você acalme o seu coração. O fato dos americanos chamarem os Estados Unidos de América é uma questão cultural. Não é uma questão de falta de educação, não é uma imposição, não é um certo senso de superioridade, é só costume. Então, como a gente viu no desenrolar da história ao longo desse vídeo, foi o tempo que fez esse termo ser mais comum. E eu acho que essa é uma questão legal pra gente refletir, pra pensarmos juntos. Porque agora sim, se você concorda com esse termo, se você não concorda, se você acha que deveríamos chamar os americanos de estadunidenses ou não e etc. Aí é outro papo, você tem todo o direito de ter a sua opinião e inclusive eu te convido a deixar o seu comentário aqui embaixo com o que você pensa hoje em dia. Mas, eu acredito que seja relevante eu falar sobre isso porque além de professora de inglês, eu também sou publicitária, então a gente sabe ler, a gente sabe ouvir o que as pessoas falam, certo? Então, sim, é claro que dependendo de quem fala e como fala, principalmente politicamente falando, né, as pessoas podem sim utilizar esse termo para o bem ou para o mal. Então sim, vai ter gente que vai falar America, this is America, com um tom arrogante. Mas um contraponto importante é que antes da palavra ser uma junção ali de letras e de sons, elas também comunicam uma mensagem, né? As pessoas também se identificam com aquilo. Então, talvez hoje, igual você ouvindo República Federativa do Brasil, nossa, é talvez um nome muito formal, um nome muito distante, mas quando a gente só fala Brasil, a gente se identifica. Vamos pensar que seria a mesma coisa pro americano comum que diz America no dia a dia, tá bom? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Mas o que deve ser feito em relação a isso? Igual eu falei, né? Aqui é um mundo de opiniões, aqui tem, né, várias coisas. Tem gente que se incomoda muito com o fato que os americanos chamam os Estados Unidos da América de América. E aí? Assim como eu falei, não cabe a mim decidir nada, né? Mas a gente pode conversar pelos comentários. Mas uma coisa é fato, gente. Não tem como mudar a cultura de um país do dia pra noite. Porque pensa bem, a gente pode até fazer uma outra comparação aqui. Que nem o caso da mandioca, sabe? Da mexerica e do pão francês. Não sei como é que você chama no seu estado, mas eu falo desse jeito. E pra mim tá tudo certo, eu não tenho intenção de mudar isso. Por mais que você talvez possa chamar esses alimentos por outro nome. A gente se identifica com esses termos, certo? Pois é. E agora me conta, você já tinha parado pra pensar em tudo isso que a gente conversou hoje? Esse vídeo fez sentido pra você? Mais uma vez, não existe certo ou errado, eu só tô trazendo o contexto histórico aqui pra gente abrir a reflexão. Eu também queria esclarecer a confusão, né? Da onde que veio esse uso desse termo.
Agora, se você ficou nesse vídeo até o final, coloca o emoji aqui nos comentários das mãos assim, sabe, se cumprimentando, porque no final das contas eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo. Opa, antes de você ir embora, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, certo? E ativar o sino de notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Lembrando que nós temos dicas diárias pelos shorts, um vídeo como esse por semana e também live às quintas. Compartilhe o canal com quem tá aprendendo inglês, quem tá começando do zero, intermediário, avançado. Nós temos dicas e instruções para todos os níveis aqui no canal. Alright, guys? So thank you so much for tuning in, for watching this video, and I hope to see you in the next one. Bye! Cara, como que eu vou pendurar esse negócio?